E eu quero colocar aqui no programa, na abertura, nosso companheiro Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, que cobre o Corinthians e certamente vai nos trazer aí, na luz dos acontecimentos, novidades acerca do fato do Dorival, se vai aceitar ou não. Ele tem que se desvincular da CBF, se é que já não o fez. Fabiani, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui no Bola Rolando do Band Esportes. No Corinthians, dessa vez tentando acelerar o desfecho das negociações com o técnico Dorival Júnior. O que a gente tem de informação é que realmente esse sim por parte do Dorival já ocorreu. O Corinthians já teve uma primeira resposta inicial positiva do treinador a respeito do projeto esportivo apresentado a ele. Isso é, quem que o Corinthians vai poder contratar no meio do ano, quantos jogadores vão sair, qual o foco, qual a meta orçamentária do Corinthians, a posição que ele tem que ficar em cada campeonato. Isso já foi um acordo costurado com o Dorival, bem como as bases salariais. Agora, o que separa o Corinthians de anunciar o Dorival Júnior é realmente a parte burocrática. Como você bem falou, ele ainda tem vínculo com a CBF, não vínculo contratual, mas a respeito da multa rescisória que ele tem a receber até o período da Copa. A informação que chega ao Corinthians, a princípio, é que isso não deve ser um empecilho, apesar de ser a última barreira antes do Corinthians anunciar o treinador. A expectativa do clube paulista é tê-lo na quinta-feira, na Neoquímica Arena, amanhã, acompanhando nos camarotes o jogo entre Corinthians e Racing, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e aí possivelmente fazer a sua estreia no domingo contra o Flamengo, quinta rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. O Fabiano já vai entrar na Rádio Bandeirantes, então tem que ser curto, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para ele. Agora, o curioso, né, Fabiane, é que os dois ex-técnicos da seleção brasileira, tanto o Tite como o Dorival, entraram na alça de mira de vários clubes. Eu estava falando com o Jamel e com o Ivan Drago aqui, a dificuldade hoje de se encontrar técnico no mercado, né? Com a negativa do Tite, que era o plano A, o Dorival passou a ser o plano B. Só que o Dorival também revelou que ele queria descansar, queria um tempo para repensar a vida. Será que ele mudou de ideia, Fabiane? O que pesa a favor do Corinthians nesse negócio é que o Dorival, desde muito tempo, expõe aos colegas dele a vontade que ele tem de treinar o Corinthians em específico. Isso ficou perto de ocorrer em 2023, quando por 3 horas, de acordo com o relato do próprio, o São Paulo acabou acertando com ele antes do Corinthians chegar à sua contratação. Então ele sempre teve essa vontade dos clubes grandes do Brasil. O Corinthians e o Grêmio são os clubes que restam a ele treinar, assim como o Botafogo. Então ele viu como uma oportunidade de ouro, né? Tanto que ele recusa esse próprio Grêmio e o Santos sem nem sequer abrir negociações. Ele coloca esse ponto do descanso sobre a mesa. E para o Corinthians ele topa desde o primeiro contato, que foi ainda antes do Ramon Dias ser demitido do clube. E nesse primeiro contato ele já se coloca à disposição para negociar. Então pesa muito a vontade do Dorival de trabalhar no Corinthians, e isso é o que pode também acelerar o desfecho dessa busca do Corinthians por um treinador que amanhã completará 1 semana. Agora, Ivan, se algum São Paulino pensava em demitir o Zubeldia para ter o Dorival, pode esquecer esse plano. Mas ao que tudo indica, o Zubeldia não vai cair, não. Só se ele começar a colecionar resultados negativos, mas não é uma constatação, mas um entendimento dentro do clube que assim que os principais jogadores voltarem, o time vai voltar a ser competitivo, então é pouco provável que ele caia. Mas eu quero aproveitar o Fabiano porque é o seguinte, primeiro prazer em conversar contigo. O presidente Augusto Melo, para o Flow, disse que não vai vender nenhum atleta na metade do ano, mesmo precisando, porque o clube vive uma situação financeira delicada. O Pedro Silveira, a Rádio Bandeirantes, disse que sim, o Corinthians necessita vender ou fazer uma grande venda na metade deste ano. Ou seja, cada um fala uma coisa, eles não falam a mesma língua. O Dorival Júnior, como diz o Jamélia, que ele usa esse termo, é o treinador mais hypado hoje, certo? Tá bom. É o treinador da moda, é a solução para todo mundo. É um treinador caro. Fabiane, a informação que você tem, ele diminuiu a pedida para acertar com o Corinthians, ou o Corinthians vai gastar muito mais do que ele gastava com o Ramon Dias para contar com o Dorival? Olha, eu vou evitar ser leviano porque eu não tenho essa informação, tá, a respeito de valores. O que a gente tem sobre valores do Dorival
diz respeito ao que a CBF se comprometeu a pagar para ele com a rescisão. Isso pode ser visto tanto como um facilitador quanto um dificultador ao Corinthians nas conversas. Em que sentido? O Dorival ele tem 1 milhão por mês garantidos até a Copa do Mundo de 2026. Com isso, ele pode pensar o seguinte: já tenho o meu 1 milhãozinho garantido, não preciso de outras fontes aqui, já estou estabilizado, então por isso eu não estou desesperado por outro clube. Por outro lado, ele já vê essa também como uma oportunidade de pedir ainda mais, né? Ou pedir muito mais ou pedir muito menos. Menos porque ele já tem esses valores garantidos e mais porque ele não precisaria trabalhar nesse momento. Então essa é a questão salarial envolvendo o Dorival. Você comentou sobre as vendas do meio do ano. O Augusto Melo ele realmente estranhamente descarta a possibilidade de negociar jogadores. Agora, o orçamento do Corinthians... O orçamento para a temporada 2025 revela que o clube precisa fazer 181 milhões de reais em repasses de direitos federativos. Se ele não vender ninguém, ele precisa encontrar outra forma até o final do ano de obter 181 milhões de reais. A gente sabe que não é fácil. Fabiano, você vai ter que entrar no ar daqui a pouquinho aí na Rádio Bandeirantes, certo? Eu vou fazer a última pergunta, já te libero e te agradeço muito. Setorista do Corinthians, muito bem informado. Entre Corinthians e Santos, são clubes que, além de serem alvinegros, têm em comum, têm dívidas imensas, estão sem treinadores e o que os aproxima também. Os dois times hoje, os dois clubes hoje, para contratar técnico, tem que pedir bênção para os cardeais. No Santos é para o Neymar, no Corinthians é para o Memphis Depay. O Dorival teria a bênção do Depay para assumir o Corinthians, Fabiane? Isso é algo que realmente não interfere tanto nas tomadas de decisão do Corinthians, tá? O Memphis ele chegou a levar alguns nomes para a diretoria, mas nomes tratados até como irreais pelos diretores e responsáveis pelo futebol do Corinthians. Nomes europeus, treinadores que não têm tanto lastro. É difícil a gente pensar em algum treinador europeu que tenha rodagem por clubes grandes e que esteja disposto a fazer esse movimento de vir para o Brasil. Então, nesse caso, a opinião do Memphis Depay ela é razoavelmente irrelevante. Inclusive, ele dá uma entrevista após o jogo contra o Fluminense, que marca a queda do Ramon Dias, em que ele expõe alguns descontentamentos com o trabalho. Mas naquela altura, o Ramon Dias, a decisão da queda dele já estava tomada, então ele acabou não tendo tanta interferência, embora tenha sido razoavelmente agressivo no momento que veio a público. Então, esse posicionamento do Memphis ele não é tão levado em conta pela diretoria do Corinthians. Eu acho que é uma situação um pouco diferente do Neymar no Santos, porque até escalando o time no Instagram ele tá, né? Pois é. Luiz Fabiano.